there's nothing impossible to them who can believe. Não há nada impossível para aqueles que creem. Dear saints, you may be seated a moment. Vocês podem se assentar por um momento. I just want to extend my gratitude and appreciation to Pastor Jose. Eu gostaria de estender a minha gratidão e apreciação ao pastor José for welcoming me and Brother Chapandi to come and minister. pela recepção a mim e ao irmão Champante para estar ministrando. Is around the same age as my natural father. Is around the same age. Ele está com a idade aproximada que o meu pai tem. And he's also around the same age as my wife's father. E ele também tem a idade aproximada que o pai da minha esposa tem. Who's also a message pastor. O pai dela também é um pastor dessa mensagem. And he's still having 4 meetings a week. E ele ainda prega em 4 cultos por semana. And they will be meeting this evening. Eles devem estar se reunindo esse final de semana. They should be finished by now. Devem já ter terminado por essa hora. But sometimes the Holy Ghost does fall down in the church. Algumas vezes o Espírito Santo ele cai e desce na igreja. And the meeting can go on way past midnight. E às vezes o culto pode passar até mesmo da meia-noite. That's how I met my wife. Foi assim que eu encontrei a minha esposa. When I was a young man at 25. Quando eu era bem jovem, estava com 25 anos. I'd already been in the ministry around 4 or 5 years. E eu tenho já estado no ministério há vários anos. Eu já estava no ministério há 4, 5 anos. And I used to love going down to the church, my father-in-law's church. E eu costumava ir ali na igreja do meu sogro. Because at that time, porque naquele tempo, the Holy Ghost was really moving in the church. Eu podia ver que havia algo diferente do Espírito Santo se movendo na igreja. And people would dance in the Spirit. As pessoas dançavam no Espírito. Roll on the floor in the Spirit. Rolavam no chão no Espírito. I myself has also rolled all the way back and forth across the platform. Eu mesmo também já rolei para lá e para cá, até mesmo no púlpito. I believe in the resurrected power of the Holy Ghost. Eu creio no poder de ressurreição do Espírito Santo. And the quickening power of the Holy Ghost. E no poder vivificador do Espírito Santo. Amen. Oh, I'm so thankful. Eu estou muito grato. Earlier on today, pouquinho mais cedo hoje, let me just greet all the pastors. Eu gostaria de saudar a todos os pastores aqui. God bless you. Deus abençoe. God bless you. Deus bless abençoe. Amen. I suppose 1 or 2 people have maybe watched the streaming. 1 or 2 people have watched the streaming. Eu creio que alguns de vocês talvez já estiveram assistindo. And you may know a little about the ministry. E talvez você já conheça um pouquinho do ministério. Number of years now. Mas eu e o irmão Robert já temos estado viajando por uma porção de anos juntos agora. The Holy Ghost called us to travel together. O Espírito Santo nos chamou para viajarmos juntos. Amen. I'm so thankful for that. E eu sou muito agradecido por isso. We've witnessed so many miracles. Nós já testemunhamos tantos milagres. We've been in meetings where every sick person has been healed. E nós estivemos em reuniões onde as pessoas doentes eram curadas. For the glory of God. Para a glória de Deus. I believe we're living in a time where there's nothing too hard for the Lord. Eu creio que não existe nada que seja difícil para o Senhor. That we're coming into that season where we're able to speak. E nós estamos chegando ao tempo em que nós estamos chegando mesmo a falar.
And things will be corrected right in front of us. E coisas acontecerão bem diante de nós. Amen. So I'm very relaxed. Então eu estou bem tranquilo. I'm feeling at home. Eu estou me sentindo em casa. Amen. And I'm always usually going to new churches Quando eu costumo chegar a uma igreja nova and making new friends. e fazer novos amigos, And Pastor Jose, o pastor José, he saved us this afternoon. ele nos salvou essa tarde. He took us to a hotel where there was air conditioning. Ele nos levou para um hotel que tem um ar-condicionado. And we really appreciate that. E nós realmente apreciamos isso. You would have to come to the United Kingdom, England. Se você vier visitar a gente ali na Inglaterra, It's 12C at the moment. nesse momento lá está 12 graus. If you were staying in my house, E se você entrar na minha casa, you just add a sheet and a blanket, just a blanket. você ali, você vai precisar de cobertor. You'd be looking for some matches to start a fire. E você também vai procurar um lugar onde tenha fogo, uma lenha para acender um fogo. You'd feel so cold. De tão frio que você vai sentir. Amen. So it reminded me a little bit of when I was a young boy. Mas aqui me lembrou um pouquinho de quando eu era jovem. Very little boy. Eu era bem pequeno. I used to have a goldfish. A goldfish. E eu costumava sair e pescar. And I used to clean the goldfish. Eu costumava Clean the tank. a limpar um tanque. And when the water was too warm, E quando a água estava muito quente, the goldfish used to flop on its side. ali estava os peixes eles ficavam meio do lado. And almost looked dead. E os peixes eles pareciam é um aquário na verdade. E eles pareciam meio mortos. And as soon as I put some cold water in, E assim que eu começava a jogar água ali dentro, it came back alive. ele voltava à vida. And that's what happened to me when I got to the air Foi conditioner. exatamente assim que aconteceu comigo quando me colocaram no ar-condicionado. I came back alive. Quando me colocaram lá, eu voltei à vida. And whoever invented air conditioning, E seja quem for que inventou o ar-condicionado, I hope they got a Nobel Peace Prize. eu espero que ele tenha feito um bom dinheiro com isso. Amen. I'd imagine that it saved marriages. E eu penso que o ar-condicionado já chegou a salvar até casamento. Amen. That's what we want to get sometimes. É assim que às vezes nós parecemos. You know, we can be a little bit lifeless. Muitas vezes nós podemos parecer um pouco sem vida. And we want God to breathe over us. E nós queremos que Deus se derrame sobre nós. Like He breathed over Adam Assim como Ele assoprou sobre Adão, and become a living soul. e Adão se tornou uma alma vivente. I believe in the end time we've been given something very special. E eu creio que neste tempo do fim nós estamos vivendo um momento muito especial. We've been given the Word of God, the breath of God. A nós tem sido servido a palavra de Deus, o sopro de Deus, It's anointed. e ele é ungido. Those tapes are anointed. Aquelas fitas são ungidas. Do you know, if we just say what's in the Bible, if we just say what is in the Bible, Se apenas dissermos aquilo que está na Bíblia, it has life. It has life. isto por si mesmo possui vida. To the hearer, the one who hears, Para aquele que ouve, who's sick, aquele que está doente, lifeless in sin, aquele que esteja sem vida, doente. and this message came to resurrect us out of dark denominationalism. Essa mensagem ela veio para nos ressuscitar do denominacionalismo obscuro And bring a life into us. e trazer vida dentro de nós. Amen. You know, where we can have liberty.
Você sabe, nós podemos ter a nossa liberdade, and be free. sermos livres. Amen. Amém. I believe that is what is promised to us in the end time. E eu creio que Deus tem prometido para nós nesse tempo do fim The same anointing that was on Jesus Christ. a mesma unção que esteve em cima de Jesus Cristo, To come back on the bride. que ela voltaria sobre a noiva And he'll do exactly the same things e que a noiva faria exatamente as mesmas coisas as what he did when the prophet was alive. que foram realizadas até mesmo quando o profeta ainda estava vivo. It will quicken our mortal bodies to believe. Esse poder ele nos vivifica para crermos. Amen. Amém. When we're hearing directly from our theophanies, Quando nós ouvimos diretamente dos nossos corpos teofânicos, when we're hearing directly from Jesus Christ, quando ouvimos diretamente de Jesus Cristo, I just love something. I love something. eu amo algo. What took place in 2,000 years? O que aconteceu em 2000 anos? All the preaching which has taken place in 2,000 years. Tudo isso que tem acontecido durante 2000 anos, In the end time, no tempo do fim, when Jesus Christ comes on the scene again with the same anointing, quando Jesus Cristo ele aparece em cena de novo com a mesma unção, more will get achieved in 5 minutes muito mais é alcançado em 5 minutos than what 2,000 years of preaching. do que em 2000 anos de pregação. So let us turn to our Bibles and read Isaiah chapter 10 verse 27. Vamos abrir as nossas Bíblias do livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Amen. And it shall come to pass in that day that this burden shall be taken away from off thy shoulder, this yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da unção. Amen. Amém. Let us also turn in our Bibles Vamos também abrir as nossas Bíblias to Isaiah chapter 42, em Isaías capítulo 42, verse 7. versículo 7. Hallelujah. Then I'll take my time and relax a little bit by the grace of God. Então eu vou usar esse tempo e vou estar indo devagar pela graça de Deus. Let's read verse 6 and 7. Vamos abrir no versículo 6 e 7. I, the Lord, have called thee in righteousness and will hold thy hand and will keep thee and give thee a covenant of the people, a light of the Gentiles, to open blinded eyes, to bring out of prison from the prisoners from the prison, and from them that sit in darkness out of the prison house. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. And let us read for the last reading, E agora a última escritura também, Isaías, Isaiah chapter 11, capítulo 11, verse 2. versículo 2. Amen. Because we've got to understand Porque nós temos que entender the anointing. a unção. Amen. The anointing that was on Jesus Christ. A unção que estava sobre Jesus Cristo. If that anointing is going to come back on the church, E se essa unção ela voltou e está sobre a igreja, then we better know what we're believing for.
então é melhor que nós saibamos exatamente naquilo que estamos crendo. We're not looking for the resurrection of the gifts of the Spirit back in the message church. Nós não estamos esperando pela ressurreição dos dons do Espírito de volta na igreja, na mensagem. But we're looking for the giver of the gifts. Mas nós estamos sempre com o olhar no doador dos dons, To come and anoint his bride. para que ele unja a sua noiva. Amen. Amém. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of the Lord and of the fear, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amen. What we're reading in Isaiah 11:12, E 11:2, quando lemos aqui em Isaías 11, capítulo 11, versículo 2, we're reading about the anointing that was on Messiah. nós oramos sobre a unção que pairava, que estava no Messias. And that anointing has got to come back and make messiahs. E essa unção, ela tem que voltar, ela voltou e ela está produzindo pequenos Messias. And Brother Branham said when that anointing comes back, O irmão Branham diz que quando essa unção voltasse, they will be equal in power eles então seriam iguais em poder to the Son of God. aos filhos de Deus. Amen. So let us bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. Gracious Heavenly Father, Gracioso Pai Celestial, we thank you, Almighty God. nós te agradecemos, ó Deus poderoso, For this work is not the work of a man, pois este trabalho não é o trabalho de um homem, but this work is the work of the resurrected Jesus Christ. mas este trabalho é o trabalho do Senhor Jesus Cristo ressurreto, To walk amongst His church para trabalhar em favor da sua igreja and prove Himself the same yesterday, today, and forever. provando ele ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, we plead Thy divine blood around this building. nós invocamos o teu santo sangue neste edifício We pray that you will hide us behind the cross of e Calvary, nós oramos para que tu nos esconda por detrás da cruz do Calvário and that we may have audience with you. e que apenas o Senhor seja visto. For we ask it in the precious name of Jesus. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. You may be seated. Pode se assentar. I'm so glad Eu estou feliz that there is an anointing que hoje há uma unção talked about in the Bible, aquela unção que a Bíblia fala, that can destroy the yoke, uma unção que é capaz de romper o jugo, that can bring down prison houses, que ela pode arrebentar as portas das prisões, that can break chains, que pode romper correntes that can set the captives free. e que pode libertar os cativos. Amen. It is promised in the Word of God. E isso é prometido na palavra de Deus. That anointing Essa unção is Jesus Christ é Jesus Cristo, Himself, Ele mesmo, ministering to His people, ministrando ao seu povo, fulfilling His word, fulfilling His promise, cumprindo sua palavra, cumprindo sua promessa, and proving Himself the same e provando yesterday, today, Ele and forever. mesmo ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. When Brother Branham preached about Jesus Christ Quando o irmão Brana ele pregou a respeito de Jesus Cristo, and the anointing, sobre a unção, the holy birth of God, a pomba santa de Deus, first and foremost, first thing a primeira coisa that he pointed out, a que ele apontou, that dove
que aquela pomba could not come on anything other than a Lamb of God. que ela não podia repousar sobre nada mais exceto um cordeiro de Deus. It had to come on a lamb nature. Ela apenas podia vir sobre algo que continha a natureza de um cordeiro. A nature that forfeited its rights. E a natureza do cordeiro é de renunciar os seus direitos. That would just be led. E ele se deixa ser guiado. Amen. Goats lead, Os bodes, eles lideram. but sheep need something to lead them. Mas ovelhas, elas precisam de alguém que as lidere. Amen. And we have that privilege, E nós tivemos esse privilégio, amen, in the end time, no tempo do fim, to recognize who we are. para reconhecer quem nós somos. That we are God's children, God's sheep. Que nós somos as ovelhas de Deus, os filhos de Deus. Amen. And when we're behaving like that, E quando nós temos este comportamento, the dove of God will come. então esta pomba de Deus, ela vem, It will come down ela desce, and lead us and guide us. e ela nos guia e nos lidera. Amen. Let me just read you this. Deixe-me ler apenas isto. This is from the message, the Messiah. Esta é sobre uma mensagem, o Messias. There was messiahs, Eles eram pequenos Messias, smaller messiahs. Messias menores. They were anointed with the same spirit that he was anointed with. Pois eles estavam ungidos com o mesmo Espírito que ele foi ungido. Only he had it in the fullness. Apenas que ele tinha o Espírito em plenitude. And every man today that has received the true baptism of the Holy Ghost is anointed with the same spirit of Jesus of Nazareth was. E cada homem hoje que recebeu o verdadeiro batismo do Espírito Santo está ungido com o mesmo Espírito que Jesus de Nazaré foi ungido. That went about doing good and healing the sick. Que eles saíram e curando e fazendo bem e curando os enfermos. That makes me good. That makes me feel good to know that he lives today. E isso me faz sentir bem, saber que ele vive hoje. Amen. I believe Eu creio that every Christian que cada cristão that calls himself a Christian que chama a si mesmo de cristão has the ability to read the Bible, tem a habilidade de ler a Bíblia, but only the anointing mas que apenas a unção can make that Bible real, pode fazer aquela Bíblia se tornar real, can make that Bible live. pode fazer aquela Bíblia viver. It doesn't matter how much you read it, Não importa o quanto você leia da Bíblia, but you have to have a personal relationship with the author of the Bible. mas você tem que ter um relacionamento pessoal com o autor da Bíblia. You have to know Jesus personally. Você tem que conhecer Jesus Cristo pessoalmente. You have to have the ability to hear from God. Você tem que alcançar a capacidade de ouvir a voz de Deus. How can you be led by the Holy Ghost Como você poderia ser liderado pelo if Espírito you're Santo not hearing from the Holy Ghost? se você não puder ouvir o Espírito Santo? Amen. Reading this word alone, Ler a palavra de Deus it's good, é bom, but it's not good enough. mas não é bom o suficiente. You can know this Bible from one end Você pode ler a Bíblia de uma ponta to the other end. até a outra ponta. You can know the message goes from 1947 Você pode conhecer todos os livros da mensagem de to 1947 1965, até 1965 but still not know God e ainda assim não conhecer a Deus. until you personally have met Jesus Christ. Até que você pessoalmente se encontre com Jesus Cristo. Then all you have is a head full of knowledge. Até que este encontro não aconteça, é apenas uma cabeça cheia de conhecimento. And you could be sincere, Você pode ser
sincero and sincerely wrong. e estar sinceramente errado. There was two men in the Bible which I greatly love. Há dois homens na Bíblia Paul and Ananias of Damascus. que eu quero falar, que é Paulo e Ananias de Damasco. I like Ananias of Damascus. Eu gosto de falar sobre Ananias de Damasco. He was a reclusive. Ele era um homem recluso. He liked to shut the door Ele gostava de fechar a porta and pray. e orar. That's what history records about him. E é isso que a história nos conta a respeito dele. I guess that he must have been praying for souls. E eu creio que ele devia estar orando por almas. And I guess that the Lord must have loved him a great deal. E eu creio que o Senhor deu para ele uma grande incumbência. Amen. Now Paul, Agora, Paulo, the Holy Spirit comes to him in Acts 9 verse 5. o Espírito Santo, ele vem até ele em Atos 9, capítulo 9, versículo In 5. the middle of the day, No meio do dia, he sees something more brighter than the noonday sun. ele vê algo mais brilhante do que o sol do meio-dia, More glorious. mais glorioso. Amen. But Paul Mas Paulo wasn't sure who it was. não tinha certeza quem era aquela luz. And he said he knew the Bible. Ele conhecia a Bíblia. And he thought he was doing God's business. E ele pensava que ele estava fazendo algo pelas coisas de Deus, Persecuting the saints. ao perseguir os santos. Talking about this one. Falava daquele, Talking about that one. falava deste, Out to hunt down anyone who didn't believe it the way he believed it. e ele procurava caçar aqueles que não criam na maneira como ele cria. That man Aquele homem didn't know anything about God, had never met Jesus Christ. não sabia nada sobre Deus e ainda não tinha se encontrado com Jesus. For any man that meets Jesus Christ Pois qualquer homem que ele perder de se encontrar com will Jesus, see Jesus Christ in his brother. quando ele encontra-se com Jesus, ele vê Jesus em seu irmão. Will see Jesus Christ in his sister. Vê o Jesus Cristo em sua irmã, Will recognize him. reconhece ele. And the only way that you can be sensitive to recognize Jesus in your brother and Jesus in your sister É a única maneira que você pode ter a sensibilidade de reconhecer Jesus Cristo no teu irmão e na tua irmã, is to spend so much time with Jesus, é por dar e gastar e passar tanto tempo com Jesus, to live in the inner veil, para viver além do véu, to live in the Shekinah glory, para viver na glória de to Shekinah, be constantly touched by the presence of God. para estar constantemente sendo tocado pela presença de Deus. When you're so close to God, Quando você está próximo de Deus, brother, to somebody it may be by just skins. To somebody else it may be by just skins. para alguém talvez possa ser apenas mais uma outra pele, But you have the ability to see beyond the badger's skin mas então você tem a capacidade de ver além daquela pele and see Jesus, Jesus, Jesus. e ver Jesus, Jesus, Jesus ali. Let me tell you something about me and Brother Robert. Deixa eu lhes contar alguma coisa a respeito de Then mim e o I'll irmão pick up a Robert. little bit. Eu vou estar falando alguma coisa. We are men, Nós somos homens, just like Jesus was a man. exatamente como Jesus Cristo foi um And homem. Jesus got headaches. Jesus Cristo tinha dor de cabeça. And Jesus said, how long will I suffer you, unbelievers? E Jesus Cristo dizia: por quanto tempo eu suportarei a vossa incredulidade? Your disciples are making me miserable. Eram os discípulos, às vezes eles tomavam reprimendas de Jesus. When Lazarus died, Quando Lázaro morreu, he cried ele chorou, because he was heartbroken. porque ele estava pesaroso. That was a man. Aquilo era um homem, But inside that man mas além daquele homem, was the resurrection power. dentro dele estava
estava um poder de ressurreição. And inside your brother, inside your brother, E dentro do teu irmão e da tua and irmã, inside your sister, dentro da tua irmã, is unlimited power. existe um poder onipotente. Irmão, Jesus Christ Jesus Cristo, took up residence in his bride ele mora dentro da sua so noiva. he could be God in flesh again. E ele mora na carne da sua noiva outra vez. Brother, in this message, Irmãos, nessa mensagem, we're not waiting for angels to come and fly in the room. nós não esperamos que anjos desçam voando aqui. We're not waiting for an angel to appear Nós não esperamos que anjos apareçam and say, I am Michael, e diga, eu sou Miguel, I am Gabriel. eu sou Gabriel. But we're waiting Mas nós esperamos to recognize reconhecer that Jesus Christ is in your brother que Jesus Cristo está em seu irmão e que Jesus Cristo está em seu irmão. Dropping back a little bit, Voltando um pouquinho, me and Brother Robert, eu e o irmão Robert, we have strange ways. We have unusual ways nós temos algumas maneiras incomuns which identify us as being men. que nos identifica como homens. When I was at Pastor Josie's, Quando eu estava ali no Pastor José, 1:00 in the morning, 1h da manhã, all I could think about, tudo que eu estava pensando, I have a very peculiar habit as a man. eu tenho um hábito muito peculiar como um homem. Jesus doesn't have this habit, Jesus Cristo também tinha seus hábitos, but the man that is veiled in pois ele era um homem, dentro dele, ele estava ali, estava ele velado em um homem. has this habit. Era um hábito. I must open my suitcase Eu abri a minha mala and take all my clothes out for the next 3 days e eu separei todas as minhas roupas para os próximos 3 dias. and hang them up in the wardrobe. E eu fui lá e pendurei no guarda-roupa. It's the first thing that I do Essa é a primeira coisa que eu when faço I go somewhere. quando eu chego em algum lugar. Because as soon as my clothes are in the wardrobe, Porque assim que eu vejo as minhas roupas ali no I don't guarda-roupa, have to think about my clothes anymore. eu esqueço eu não penso mais a respeito I delas. just start thinking about the Lord. Então eu passo a pensar nas coisas de Deus. I'm not a woman Eu não sou uma mulher who likes to take clothes out the wardrobe, que gosta de pegar as roupas do guarda-roupa put this dress on, e experimentar uma, take that dress off, tirar e experimentar, put another dress on. colocar um outro vestido. Amen. I'm not like that. Não é esse o meu costume. I like to go, I'm wearing this Friday, Eu gosto de colocar ali, essa I'm wearing é this para sexta, Saturday, essa é para domingo, and I'm wearing this Sunday. e essa para sábado e essa para domingo. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. Eu sou um homem em uma missão. You can't talk to me when I'm doing this. E quando eu estou em uma missão, você não consegue nem falar muito comigo. The Lord has to help me. O Senhor ainda tem que me ajudar. Look, my father-in-law is 76 years old. O meu sogro, ele tem 76 anos de idade, I'm sure he won't mind me telling this. e eu penso que ele não vai se importar de eu contar isso. He's virtually preached 4 services a day for many years. Por muitos anos ele costumou pregar 3, 4 sermões por dia. You think a man like that E você acha que um homem assim would be almost an angel? seria quase um anjo? Preaching, preaching, preaching. Pregando, pregando e pregando. Waiting on God and waiting on God and waiting on God. Esperando em Deus e esperando em Deus. But he still has Mas ele ainda tem some ways algumas maneiras which are very familiar to a man. que são muito particulares de um homem, de uma pessoa. At Christmas time, No tempo de Natal, he doesn't really celebrate it, ele não celebra o Natal. but everything shuts down. Mas tudo ali então fecha. So he relaxes at home, Então ele fica descansando em casa and there's a nurse
that he really likes. E tem um tipo de nós que ele realmente gosta. It's his favorite one. É o tipo favorito dele. Amen. He must have it at Christmas time. E ele gosta de comer esse tipo de nozes no tempo de Natal. I was at his house on Christmas. Eu estive uma vez ali no período do Natal na casa dele. And there was another old brother that has just gone to the Lord, to be with the Lord at 85. Naquele tempo estava ali um outro irmão que tinha 85 anos que foi ter com o Senhor já. That brother used to get so drunk in his spirit. Aquele irmão costumava estar tão embriagado no espírito. And he was a good friend of my father. E ele era um grande amigo do meu sogro. And he knew him really well. E ele conhecia ele muito bem. So he would say to him, Brother Peter, E ele dizia, irmão Pedro, where's the chestnuts? aonde é que estão as suas nozes? And my father-in-law would go red. E o meu sogro, ele ficava avermelhado o rosto. Because he hid them in his wardrobe. Porque ele escondia as nozes dele atrás do guarda-roupa. Where no one else could find them. Aonde ninguém pudesse lá encontrar. Because they were still all for him. Porque ele gostava muito de comer elas. And no one else. E não gostava de dividir. 76 years old. 76 anos de idade. And still cannot share his chestnuts at Christmas. E ainda assim não gostava de dividir as nozes dele no Natal. We're men. Nós somos homens. Amen. But inside these men, mas dentro desse homem is Jesus Christ. Há Jesus Cristo. I'm going to tell him, Brother Robert, now. Agora eu vou contar uma do irmão Robert. I've told you my problem. Contei uma minha. It's true. I'm that way. E é verdade. Sou desse jeito. I wish I could be like Brother Neville. Eu gostaria de ser como o irmão Neville. He's so relaxed. Ele é tão tranquilo. He doesn't worry about many things. Que ele não se deixa preocupar com quase nada. Anyway, me and Brother Robert are pretty opposite, so we make a good team. Então eu e o irmão Robert, nós somos bem opostos. Então nós três fazemos um bom time. And Brother Robert, don't need to get angry now, brother. Olha, já está ficando nervoso. Então o irmão Robert, he has one. Ele tem uma coisa. And it's to do with the airports. E isso tem a ver com maçã. And when we was at the airport, tem a ver com o aeroporto. Chapecó. Quando nós chegamos no aeroporto de Chapecó, Neville's younger brother Jafka, o irmão mais novo do Neville, o Jafter, we baptized him on Tuesday. Ele foi batizado agora na terça-feira. He gave his life to the Lord and got baptized. Deu a sua vida para o Senhor e foi batizado. And we had a midnight barbecue. E ainda assou um churrasco para nós à meia-noite. And he knows us reasonably well. E ele conhece nós um pouquinho. Because we've always been good friends. Temos sido sempre bons amigos. And we've always loved him. Sempre o temos amado. And when he got baptized, e quando ele foi batizado, we didn't love him anymore. We did not love him anymore. Nós não o amamos mais por causa daquilo. Because when we was out in sin, porque quando ele ainda não tinha sido batizado, estava em pecado, Jesus loved us. Porque quando nós estávamos em pecado, Jesus Cristo nos amou. And when people come to church, e quando as pessoas vêm para a igreja, I don't give them emotional rewards. Quando as pessoas aceitam e vêm para a igreja, eu não lhes dou prêmios emocionais. Treat them one way when they're out of church. De tratá-los de uma maneira diferente quando eles estão lá fora. E tratá-los de uma maneira diferente quando eles estão na igreja. That's emotional blackmail. Isso daí é uma chantagem emocional. Because Jesus loved us when we was out of church. Porque Jesus Cristo, ele nos amou quando estávamos fora da igreja. Just as much as when we was in church. Nos amou tanto quanto quando nós viemos para ele. And it was that love that brought us in church. E foi este amor dele que nos trouxe para dentro. So Jafter knows us. Então Jafter já nos conhece. And he didn't tell us that security was open. E ele não nos contou security to go through security. Ele não disse para nós que passar pela segurança estava ok, estava aberta. Because it doesn't matter what time Brother Robert gets to the airport. Porque não importa a hora que o Robert chega no aeroporto.
I watched him run to security. Eu observo ele vai correndo para passar pela medida de segurança. Like he's going to miss his plane. Como se ele fosse perder o seu avião. Amen. And he just sits at the other side of security. E ele gosta de passar, ser checado e ficar sentado do outro lado da segurança. 2 hours or 3 hours. 2 horas ou 3 horas. Amen. But that's the way he is. Mas essa é a maneira que ele é. So Jephthah never told him. Então Jafter não falou para ele. Amen. So I told Brother Robert that security was open. Então eu disse para o irmão Robert que o portão para entrar, para embarcar, estava And aberto. when Jephthah was paying the bill E quando Jafter estava pagando a for conta the drinks, por alguns refrigerantes, Robert had already run through security. o irmão Robert já tinha ido pelo portão do embarque, pela segurança. So I am back. So I stayed back E eu estava ali atrás to thank Jephthah, para agradecer ao Jafter, shake his hand, apertar a sua and mão go through security. e então ia pela segurança. But Robert had gone way gone. Mas o irmão Robert já tinha desaparecido lá dentro. That's a man. Isso é o costume de um homem. Now how do we get past that? E como que nós passamos isso? Because if we just dwell on that, Se nós apenas permanecermos olhando para essas coisas, we could have lots of problems. nós vamos encontrar muitos outros problemas. Lots of problems. Muitos problemas. You're just going to see, you'll never see Jesus in your brother. Você nunca vai conseguir ver Jesus no seu irmão. You'll see this mood, Você vai ver este humor, that mood. aquele humor. He's up 1 minute, No momento está bem, and he's down the other e minute. no outro momento está baixo, está baixo. But in all that Mas sendo tudo isso, is omnipotent power dentro disso há poder onipotente to help you. para te ajudar. The spoken word capability A capacidade da palavra falada is hiding behind that. está escondida por detrás disso. Amen. It's hiding behind that. Ela está escondida por detrás disso. And it's not going to be angels. Não serão anjos. It's going to be that very person next to you. Será a própria pessoa que está sentada próximo de você. What I personally discovered, Quando eu descobri isso, the more time I spend with Jesus, então mais tempo eu passo com Jesus. the more time I fellowship with Jesus, E quanto mais tempo eu tenho companheirismo com Jesus, it's almost like I cannot see them problems. Ele me leva a um nível que eu quase já não consigo mais ver problemas. I just see Jesus in my brother, Eu apenas enxergo Jesus no meu irmão and Jesus in my sister, e Jesus na minha irmã, and I hear Jesus in my brother, e eu ouço Jesus no meu and I irmão hear Jesus in my sister, e Jesus na minha irmã. and I just get blessed, E eu sou abençoado, and blessed, e abençoado, and blessed, e abençoado, and blessed, e because abençoado, I don't want to fellowship with the flesh. porque eu não tenho companheirismo com a carne. I want to fellowship with that omnipotent power residing in you. Eu quero ter um companheirismo com esse poder onipotente que habita dentro de você. That omnipotent power E esse poder onipotente that says, I believe that, Brother Branham, that's nothing but the truth. é exatamente como aquela irmã que disse: irmão Brana, isto não é nada mais do que a pura verdade. What a sweet time of fellowship. Que tempo doce de companheirismo. Amen. Listen, Ouçam, Ananias of Damascus, Ananias de Damasco. I believe he was a son of God. Eu creio, ele era um filho de Deus. I believe he was anointed with the power of the resurrection, E eu creio que ele estava ungido pelo poder da ressurreição. and he was a Messiah. E ele era um pequeno Messias. I believe that God talked to him, E eu creio que quando Deus disse a ele, and he talked to God. ele falou com Deus. I believe he talked to the angel of the Lord, Ele falou com o anjo do Senhor. and the angel of the Lord visited him. E o anjo do Senhor visitou ele. Ananias of Damascus Ananias de was Damasco, not a prophet, ele não era um profeta, was not an evangelist, não era um evangelista, was not a pastor. não era um He pastor. was just a brother in the church. Ele era apenas um irmão
normal da igreja. He was just a brother in the church that wanted to spend time with Jesus. Ele era um irmão, um membro da igreja que gostava de passar tempo na presença de Jesus. Do you know you can spend time with Jesus? Você sabe que você pode passar tempo com Jesus? Do you know why I go to church on Sunday? Você sabe por que eu vou para a igreja no domingo? To honor the resurrection. Eu vou na igreja para honrar a ressurreição. I go to church on Sunday. Eu vou à igreja no domingo, Amen. To let people know para fazer com que as pessoas saibam that I have met the resurrected Jesus Christ. que eu tive um encontro com Jesus Cristo And ressuscitado. He's not in a grave. E que Ele não está numa tumba, And He's alive. mas que está vivo. And He's doing the same. E que Ele está fazendo a mesma coisa. If He is the same, E se Ele é o mesmo, He talked to Peter. Ele falou com Pedro, He talked to John. Ele falou He talked com to James. Ele falou com Tiago. Brother, if He could talk to people when He was alive, Se irmãos, se Ele falou com pessoas quando Ele estava aqui na terra, then I believe He's the same. He's the same. eu creio que hoje Ele é o mesmo. And He could talk to you. E Ele pode falar com você. Because He's not in a grave. He's not in a grave. Porque Ele não está na sepultura. Brother, when He talks to you, E quando Ele fala contigo, your problems are finished. Ele acaba com os seus problemas. It's over. Ele termina com os seus problemas. All fear is gone. Todo medo se vai. You have nothing to fear. Você perde o medo. Brother Branham said it. Jesus Christ spoke to me O irmão Branham ele dizia, Jesus Cristo falou that comigo. Abraham Lincoln was going to raise from the grave. O irmão Branham disse que se Jesus Cristo dissesse para ele que Abraão Lincoln ressuscitaria da I would sepultura, call the TV stations eu chamaria todas as estações de televisão to come and watch Abraham Lincoln raise from the grave. para vir observar Abraão Lincoln ressuscitar da That's sepultura. how much Jesus is alive. Isso mostra o quanto o nosso Jesus Cristo está vivo. He's alive that much Ele está vivo that He can speak to you. de uma maneira tão forte que And ele you pode don't have to falar. be afraid. E você não precisa ter medo. Amen. You've developed that relationship with Jesus. Você desenvolve um relacionamento pessoal com Jesus. All fear is gone. Então todo medo se vai. Because the same Jesus Porque Ele é o mesmo Jesus that talked to Peter que falou a Pedro, and says, walk on the water. caminhe sobre as águas. It's the same Jesus Ele é o mesmo Jesus that can speak to you que pode falar contigo and say, come out to your wheelchair. e dizer, saia da tua cadeira de rodas, That your eyes will open. que os seus olhos sejam abertos, Cancer will go. que este câncer morra. And you have a choice E você tem uma escolha, to get out the boat descer do barco or walk on water e caminhar na água or stay in the boat. ou ficar dentro do barco. But Jesus is that much alive. Mas Jesus Cristo está vivo. Amen. Acts chapter 10. Em Atos capítulo 10, Acts chapter 9 verse 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Oh, did I read Acts chapter 5? Let me read it. Acts 9:5. And he said, who art thou, Lord? E ele diz, quem és tu, Senhor? He said, I am Jesus, E ele diz, eu sou who Jesus, thou persecute. a quem tu persegues. It's hard for thee E é duro para ti to kick against the pricks. recalcitrar contra os aguilhões. And he trembled and astonished, said, Lord, what wilt thou have me do? E ele tremeu, espantado, e disse, Senhor, o que queres de mim? He said, rise and go into a certain city. E ele disse, levanta-se e vai a uma certa cidade. Brother, if the pillar of fire Irmão, a coluna de fogo, came in this building ela veio nesse and dia spoke to you, e falou contigo. would you be like Paul? O que você quer, Paulo? Would you tremble and be astonished? Por que você está espantado e assustado? Amen. It's because you don't know Jesus in the way Jesus wants to know you. É porque você não conhece Jesus da maneira como Ele te conhece. A man that claimed to know all the truth of the Bible, a Pharisee
fariseu, busy going here, ocupado indo a outro lugar, ocupado indo a outro lugar, persecuting the saints. perseguindo os santos. And the only reason he could persecute the saints, E a única razão pela qual ele podia perseguir os santos because he didn't know Jesus. é porque ele não conhecia Jesus. Because he didn't know Jesus. É porque ele não conhecia Jesus. Amen. Amém. We've got to have that relationship. Irmãos, nós temos que encontrar este nível de relacionamento. Brother Branham, O irmão Branham, he said, the angel came. The angel came. o anjo veio Oh, I heard from the Lord. e ele disse: eu ouvi do It Senhor. was an everyday occurrence. Aquilo era uma ocorrência diária, Paul said, whose servant I am. não era de vez em quando. Philip was led by the angel to go to the Ethiopian eunuch. O Felipe, ele foi levado pelo Espírito Santo até o eunuco etíope. There's a quickening power Há um poder and there's vivificador an anointing. e há uma unção. Our brother Branham said, Quando o irmão Branham disse: he's here. ele está aqui, He's here. ele está He aqui. just walked in the building. Quando ele entrava no edifício, Because he knew him. porque ele o conhecia, ele o tinha encontrado, It's real to him. ele tinha falado com ele. He wants to be real to you. E Jesus precisa ser real para você. O Billy Paul Met that angel. encontrou aquele anjo. And he said he knew any time that angel came in the building. E então ele podia perceber todas as vezes quando aquele anjo vinha no edifício. Ele reconhecia aquela presença, The anointing aquela unção. has walked into the building Quando ela entrava no edifício, to destroy some yokes. ela entrava no edifício para destruir o jugo, Captives free. para fazer livros cativos. Brother Branham would say, O irmão Branham the dizia: anointing of the Holy Spirit is strong in here tonight. It's strong in here tonight. a unção do Espírito Santo está muito forte essa noite. Some people E havia algumas pessoas texting on the mobile phones ali digitando nos telefones, because they never met him. porque nunca tinham They don't encontrado, know him. não conheciam ele. Brother, we've got to come to know God that well. Irmãos, nós precisamos chegar ao ponto de conhecer Deus pessoalmente. By the grace of God, Pela graça de Deus, we've come to learn the message that well. nós conhecemos a mensagem. I commend you. E eu recomendo, I salute you. eu o saúdo. But it's time now to get to know the angel. Mas é momento de você encontrar-se com este It's anjo. time now to get to know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. É o tempo de você comprovar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Time now to get to know. É tempo de você comprovar He still goes into prisons que Ele ainda abre as portas das prisões and brings prisoners out. e Ele ainda liberta os prisioneiros. Time now to know É tempo de você saber the chains of depression. que quando você está naquelas cadeias da depressão, Jesus, this walks in. Jesus Cristo simplesmente Jesus is arranca touching ela. this one. Deus está em sua vida. Jesus is touching that one. Deus está. There's somebody asking the Lord to speak to them. Quando você está pedindo, Deus responde quando alguém pedindo que Ele And he'll speak to you. Então Ele fala contigo. He'll speak to you. Ele fala contigo. Ananias of Damascus wasn't a great man. Ananias não era um grande homem. Just a believer in the Ele church. era um crente, um membro na He igreja. was completely different from Paul. He was completely different E from ele era diferente, completamente diferente de Paulo. He knew him. Ele conhecia Jesus. He knew the author of the book. Ele conhecia o autor do livro. You may not be able to read or write, Você pode não saber nem ler e nem escrever, but you can still know the author of the book. mas você ainda pode conhecer o autor que escreveu o livro, The creator of creation o criador da criação. can still be your best friend. Ele ainda quer ser o seu melhor amigo. And there was a certain
Ananias, was used to shutting the door ele costumava fechar a porta and having the same relationship e ter o mesmo relacionamento that Adam lost. que Adão tinha perdido. Amen. The same God that came to Adam, Ele tinha um relacionamento com o mesmo Deus que vinha visitar Adão. came to Ananias. Era o mesmo Deus que Ananias tinha esse And the relacionamento. Lord said to him, arise and go to the street that is called Straight, and inquire in the house of Judas of one called Saul of Tarshish, for behold, he prayeth. E o Senhor disse a ele: levanta-te e vá à rua chamada direita e pergunte na casa de Judas por um chamado Saulo de Tarsus, pois eis que ele tem orado. Somebody's praying, Alguém está orando, calling Jesus on the scene, chamando Jesus à cena, calling Jesus on the scene. chamando Jesus em cena. Gabriel didn't go. Amen. Gabriel didn't go to Paul. Não foi Gabriel que foi lá visitar Paulo, Michael didn't go to Paul. não foi Miguel que foi lá visitar Paulo, But Jesus Christ jumped in Ananias. mas foi Jesus Cristo que entrou em Ananias. Let me borrow your flesh. E disse: presta o teu corpo. It was a living word. E ele era a palavra It viva. was a living word. E ele se tornou uma palavra He said, viva. I want to go down there. E Jesus disse: quero ir lá embaixo. A demon is helpless unless it has somebody to work through. E há alguém ali por quem você tem que orar. And Jesus wants to bury your hands, Jesus Cristo quer pegar as suas mãos to lay emprestadas on the sick. para impor sobre os enfermos. Jesus wants to bury your lips and your tongue, O Jesus Cristo quer pegar os teus lábios e a tua língua emprestada to speak to somebody's soul. para salvar e falar a alguém. Amen. Hallelujah. He's the same. Ele é o mesmo. He's the same. Ele é o mesmo. Brothers, it's not here. Irmãos, ele está aqui. Ele está em você. This message Esta mensagem, sets us free ela nos libertou from a manipulating spirit. do espírito nicolaíta. You have Você tem the same amount of Holy Ghost a mesma unção do Espírito Santo que eu tenho, as Brother Robert has. que o meu Robert tem. Amen. Receive your orders. Receive your orders Receba tuas ordens. from headquarters. Do que ele quer de você? As many are the sons of God, Há muitos filhos e filhas de are Deus led by the Spirit of God. que precisam ser guiados pelo Espírito God wants to de use you. Deus. Deus quer usar você. Amen. Amém. Ananias wasn't a pastor, wasn't a deacon, Ele não era nem pastor e nem um evangelista. and have seen in a vision a man named Ananias come in and putting his hands on him that he might receive his sight. And Ananias answered the Lord, I have heard by many that of this man, how much evil he has done to the saints in Jerusalem. E ele tinha visto um homem pelo nome de Ananias vindo e impondo as mãos sobre ele para que ele pudesse receber as suas vistas. Então Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido falar por muitos de tal homem o mal que eles têm feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade do chefe dos sacerdotes para amarrar todos que chamam pelo teu nome. Paul's having visions. Paulo estava tendo visão, Ananias is having visions. Ananias estava tendo visões. That doesn't settle it for Ananias. Aquilo não foi o suficiente para So he Ananias. steps a little closer. Então ele deu um passo mais perto. He's not having visions now. Ele não estava mais apenas tendo visão, He's having dialogue. ele estava tendo um diálogo. He's talking directly to God. Ele estava falando diretamente com Deus. Okay, Lord, you showed me this vision, Sim, Senhor, o Senhor me mostrou essa visão. but I've heard about this Ananias. Mas eu ouvi falar deste Paulo. This isn't visions no more. Isso aqui não é mais uma visão. Amen. You can get that close. Você consegue chegar bem Then pertinho, you can talk to God. a ponto de chegar a falar com Deus. And God can talk back to E you. Deus falar de volta contigo. Now, this is what the anointing
the authority from the chief priest to bind all that call on thy name. E aqui ele tem autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que chamam pelo teu nome. And the Lord said, E o Senhor disse: don't worry, son. não se preocupe, He's a chosen vessel of mine. ele é um vaso escolhido meu. Go and get him. Vá e traga-o. Go and get him. Vá e traga-o. Brother, when you get so close to God, Irmão, quando você está tão perto de Deus desse jeito, God can talk to you Deus pode falar contigo and tell you that policeman, tell you that e policeman, dizer para você que aquele policial, that school teacher, aquele ensinador, that boss at work, aquele chefe do trabalho, you're looking at it wrong. você está olhando para ele pelo lado errado. I died for him. Eu morri por ele. I've already paid the price. Eu já paguei o preço. It's a chosen vessel. Ele é um vaso escolhido. What are you afraid of? Do que você tem medo? Go down Desça and heal his eyes. e cure os seus olhos. Speak truth to him. Fale cura para ele. Brother, this is what relationship with Jesus does. Irmãos, isso é o que uma relação com Jesus Cristo faz. This is what relationship with Jesus does. Isso é o que a relação com Jesus Cristo faz. It lets you see things through his eyes. Ele deixa com que você veja as coisas através dos olhos dele. Hallelujah. Aleluia. Let me read you something. Deixe-lhes ler algo. Can't quite remember what it is, but I feel like I just want to read it. They're all good quotations. Uma citação bem antiga. That very same thing that I'm speaking of will be done. Aquela mesma coisa da qual eu tenho estado falando que acontecerá. There will be a power put into the church, Haverá um poder colocado sobre a and it's igreja. coming, E agora está vindo. that the Holy Ghost will so anoint the people Que o Espírito Santo ungirá o povo de tal maneira till they'll speak the word, and it will create itself right there. que eles falarão a palavra e aquilo será criado bem ali. We haven't seen that kind of power. Nós não temos visto poderes assim vindo à igreja agora. Light's coming into the church now, Vindo à igreja agora. and I know it E eu conheço isso as a fact. como um fato. Amen. Amém? There is nothing too hard for God. Não há nada muito difícil para Deus. That God can use you Deus pode usar você, because it's in you. porque Ele está em você. Amen. It's time now É tempo agora to move a little closer to God de você se mover um pouquinho mais perto de Deus and get to know Him e a conhecê-lo in such a personal way de uma maneira tão íntima that He can lead you, que Ele pode te that He can guiar, guide you, Ele pode te guiar and use you e usar to você set the captives free. para libertar outros cativos. As we bow our heads, Vamos inclinar nossas cabeças. I thank you for your time. Eu agradeço pelo vosso tempo. There's very much that we can say on this, Há muito que poderia ser dito a respeito disso, but I think we're getting it. mas eu penso que chegamos aqui. Omnipotent power Há um poder onipotente is residing in this building. está dentro de você. There's enough faith in this building. Há fé suficiente nesse lugar. There's enough of the Holy Ghost in this building Há o suficiente do Espírito Santo neste to lugar move a mountain. para mover uma To montanha, move a mountain. para mover uma montanha, para mover uma montanha. Amen. I Amém. believe that we're believers. Eu creio que somos crentes. Let us bow our heads. Vamos inclinar as nossas cabeças. As a organist, pianist Eu gostaria que que o organista tocasse, can play something softly, pudesse tocar somente creio, bem baixinho, as Brother Japani comes and closes in enquanto prayer. o irmão vai convidar o irmão Robert para vir e encerrar o culto. The anointing A unção will, é, and already has 2,000 years ago, ela já veio e ela está aqui já faz 2000 anos. destroyed your yokes. Ela já destruiu os
jugos que possam estar I've set prendendo. the captives free. E ela já tem libertado os cativos. Jesus Christ, my friend, Jesus Cristo, meu amigo, is the same Ele é o mesmo. yesterday, E ontem, today, hoje and e forever. para sempre. And He loves you. E Ele te ama. He died for you. Ele morreu por você. Amen. Glory to God. Oh, glórias a Deus. Thank you, Lord Jesus Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. We recognize you in our midst. Nós te reconhecemos no nosso meio. We know you are here. Nós sabemos que tu estás aqui. You promised it that where 2-3 people gather, you'll be in our midst. Tu prometeste que onde houvesse 2 ou 3 pessoas no nosso meio, And we know tonight o Senhor estaria ali. Nós sabemos that you are in the building. Sabemos que tu estás aqui no edifício. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Touch your children, Lord. Toque os teus filhos, Senhor. They have come believing, Eles têm vindo crendo. and we know that all things are possible to those who believe. E nós sabemos que todas as coisas são possíveis para os que creem. And we are believing tonight E nós estamos crendo nesta noite that you are the same yesterday, today, and forever. que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. There is no way the devil can do anything. E que não há maneira de o diabo fazer algo. I bind you, Satan, Eu te amarro, in Satanás, the name of the Lord Jesus Christ, no nome do Senhor Jesus Cristo, to come out from this building, para que você saia desse edifício, come out from the children of God. para que você saia dos filhos de Deus. Every disease, E cada doença, every demon, e cada demônio, you win tonight. eu repreendo In nesta the name noite, of the Lord Jesus Christ, no nome do Senhor Jesus come Cristo, out from this building, para sair desse come edifício, out from the children of para God, sair dos filhos de Deus and leave us free. e deixá-los livres. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus Christ. Obrigado, Jesus Cristo. Bless your children tonight. Abençoe os teus filhos esta noite, In the name of the Lord Jesus no Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. You know our Lord is here. Nós sabemos que o nosso Deus está aqui. I want you to believe Eu quero que vocês creiam. all things are possible. Todas as coisas são possíveis. Don't look at your disease. Não olhe para a tua enfermidade. Don't look at your situation. Não olhe para a tua situação presente. Because the Lord tonight is going to touch you. Porque nesta noite Deus vai te tocar He's going to take that problem e away. Ele vai arrancar este problema. I've seen him doing many times. E eu tenho visto Ele fazer isso muitas e muitas vezes. And he wants to feel your faith tonight. E eu sinto a fé de vocês esta noite. Don't look at the size of your problem. Não olhe para o tamanho do teu problema. Look at the promise. Olhe para a promessa. Is there anything too hard for the Lord? Não há nada, há algo muito difícil para o Senhor. All things are possible. Todas as coisas são possíveis. And I want you to believe tonight. E eu quero que você creia nesta noite. You want to be the same. Você não será mais o mesmo. You want to be the same church. Você não será mais a mesma igreja. I've seen it. Eu já tenho visto isso. Don't doubt God. Não duvide de Deus. Don't doubt him. Não duvide dele. Because that would be a sin. Porque a dúvida é um pecado. Because he can never fail. E você nunca poderá crer. You believe it? Você crê? Yes. Sim. Don't doubt. Não duvide. Look at your problem Não olhe para o seu problema. and say it's bye-bye. Olhe para o seu problema e diga tchau. Going tonight. Você vai embora esta You noite. won't see it again. Você não
prometeu. Just say, God, I am here. E diga apenas, Senhor, eu estou aqui. Give me your heart. Just say, God, I am here. Diga, Senhor, eu estou aqui. I don't want to be the same anymore. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. He knows you. Ele ama você. Don't worry. Não se preocupe. Don't look at that problem. Não olhe para aquele problema. He knows it. Ele sabe. Oh. He knows it. Ele sabe. There is enough faith A fé suficiente here in the building aqui neste edifício to move the mountains. para mover essas montanhas. The faith is here. A fé está aqui. It's in you. Está em você. You believe it? Você crê? Don't look at your friend. Não olhe apenas. Look at your problem. Olhe esse problema. Look at yourself. Não olhe para o tamanho dele. And say, I am here, Lord. Diga apenas, eu estou aqui, Senhor. He's here. Ele está aqui Who take that problem away. para tirar esse problema. How many believe that? Quantos creem assim? Just stand up where you are. Fique de pé onde você está. Just stand up wherever you are. Fique de pé onde quer que você esteja. Don't look at anything. Não olhe para o seu problema. Just stand up wherever you are. Fique de pé onde quer que você esteja. You also stand up wherever you are. Vocês também fiquem de pé. Because he is here. Porque Ele está He aqui. wants to take that problem E Ele away. quer tirar esse problema de você. You believe in church? Você crê nele, igreja? Tonight, Essa noite, I want you to speak. eu quero que vocês falem. To speak to God. Eu quero que vocês falem com And Deus. he's going to speak back to you. E Ele vai responder de volta para Because você. he lives in you. Porque Ele está dentro de Not você. even for anybody else. Assim como está dentro de todos aqui. Speak to God. Fale com Deus. Don't say you spoke it. Don't say you spoke it yesterday. Não diga que você falou You ontem. are going to speak tonight. Fale com Ele agora. How many are ready to speak? Quantos aqui estão prontos para falar? That problem, Aquele problema, you know it. você sabe o que é. I want you to speak to God Eu quero que você entregue ele para Deus. and see if it can remain in you. E veja se ele vai permanecer. You won't see it. Você não vai ver mais ele. You go free Você será livre. in the name of the Lord Jesus Christ. No nome do Senhor Jesus Cristo. Speaking, Fale com ele. speaking, Fale com ele. speaking, Fale com ele. speak it.
In the name of the Lord Jesus Christ. No nome do Senhor Jesus Cristo. It's gone. Se foi. It's not with you anymore. Não está mais contigo. In the name of the Lord Jesus Christ. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Let's clap hands for Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A big hand for Jesus. Uma grande salva de palmas para Jesus. A big hand for Jesus. Uma grande salva de palmas para Jesus. Bom, ela se foi. That problem is gone. Aquele problema se foi. Don't look at it anymore. Não olhe mais para ele. It's gone. Ele se foi. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Toque-os de uma maneira especial. They need your personal touch. Eles precisam de um toque especial. Touch them, Lord. Toque, Senhor. Touch them, Lord Jesus. Toque, Senhor Jesus. Touch them, Lord. Toque, Senhor Jesus. Touch them, Lord Jesus. Toque, Senhor Jesus. Touch them, Lord.
Pode vir. Vem, caminha aqui. Caminha aqui. Caminha aqui. Come. Vem aqui. Vem aqui. Come. Just come. Vem aqui. Just come. Apenas vem aqui. Just come. Apenas vem aqui. Just come. Precious Heavenly Father, Precioso Pai Celestial, you are here tonight. Tu estás aqui nesta noite. Look at the person. Olha essa pessoa. The devil is crippling him. O diabo tem tomado conta He dele. can't reason properly. Ele não consegue pensar He can't corretamente. walk properly. Não consegue caminhar corretamente. The stroke is on him. Está um derrame sobre ele. But Father Lord Almighty, Mas o Deus I Todo-Poderoso, rebuke it eu in repreendo the name of the Lord Jesus em Christ. nome do Senhor Jesus Cristo, Come out from him. para que o diabo saia dele. Come out from him. Saia dele. That he can start walking. Para que ele possa caminhar. That he can start talking. Para que ele possa pensar. In the name of the Lord Jesus Em Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Touch his legs. Toque as suas In the pernas. name of the Lord Jesus Christ. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Yes. Sim. Clap hands. Do this. Hello. Oi, bate, olha aqui. Just walk. Go back where you come from. Caminhe de volta até a sua cadeira. You want to be the same way anymore. Você não será mais o mesmo. Walk there. Caminhe até ali na sua cadeira. Ali na sua cadeira. Look here. Olhe para cá. Look here. Olhe para cá, senhor. Change. Olhe para cá. Vire. Change. Vire. You want to be the same anymore. Você não será mais o mesmo. Do this. Levante as suas mãos. Levante as suas pernas. Do this. Levante as suas pernas. The stroke is finished. O derrame que estava em você Go back there. pode voltar para a sua You want to cadeira. be the same. Você não será mais o In mesmo. the name of the Lord Jesus No Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. It's over now. Já acabou. Look at his face. Olha o rosto dele. Perfect. Está diferente. Tomorrow, Amanhã, God willing, Deus querendo, we are praying for the sick. vamos estar orando pelos doentes. Tonight was just to receive it, Essa noite foi apenas a abertura para vocês receberem. but tomorrow Mas amanhã à we will noite, see what the Holy Ghost can do. vocês vão ver o que o Espírito Santo vai fazer. Every problem, Cada problema, we will pray for it. Now he's clapping hands. ele já está batendo palmas. Pode bater palmas. Let's keep praying Vamos ficar em oração and see what the Lord can do for us tomorrow. e vamos ver o que Deus vai fazer amanhã. We were a bit tired with my brother. We were a bit tired with my brother. Nós temos estado aqui com meu irmão, The connection of the players.
por causa das conexões dos aviões. We had a storm in Chapico. Tivemos uma tempestade em Last Chapecó. night we didn't sleep, Na outra noite não conseguimos dormir. and we came late at Pastor Jose E place. chegamos à casa do irmão José muito tarde. So you can imagine how we are. Então vocês podem imaginar como estamos cansados. But pray for us. Mas ore por nós See what the Lord can do tomorrow. e vamos ver o que Deus vai fazer amanhã. How many are saying I've received it tonight? Quantos aqui podem dizer, recebi esta noite? See what will happen tomorrow. Então veja o que vai acontecer You amanhã. want to see it again. Você não vai mais ver isso. That problem, you want to see it, you give the testimony of the past. Vocês vão dar o testemunho para o vosso pastor que esse problema se foi. We were in Chapico. Nós estávamos em Chapecó. Was it Friday or Saturday? I don't know. Friday. Era sexta-feira. People received the way you've done. As pessoas receberam curas exatamente como hoje. Saturday there were many testimonies E no sábado havia muitos testemunhos that thing is gone, de que as dores, os problemas that tinham cancer desaparecido, is gone. que o câncer tinha saído. So don't worry because we have not touched you, Não se preocupe porque nós não fomos ali e encostamos a mão em você. but have faith in Christ. Mas vocês encostaram em Cristo pela fé.